Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. E neste vídeo nós vamos analisar o 7º capítulo de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Como explicar a insatisfação inexplicável? Como comunicar a um marido que não percebe muito bem o olhar, os sentimentos da mulher, que ela não é feliz? Como dizer, sem palavras, que o seu coração está cheio de angústia? Vamos além da leitura. Muito bem, meus caros, chegamos então ao 7º capítulo, e neste capítulo nós temos aqui mais acentuado ainda os pormenores da insatisfação de Emma. Emma, logo no primeiro parágrafo, está condicionando a sua felicidade a certos lugares, a países de renomes. Ela acredita que a felicidade é como uma planta que só pode ser cultivada em determinado lugar. Uma planta nativa, uma planta que, fora do seu local de origem, não consegue produzir, não consegue se desenvolver. Isso é felicidade para Emma. Ela acredita que, se estivesse em determinado país, se estivesse em determinada cidade, poderia ser feliz. Nos diz Flaubert, mas, às vezes, pensava que afinal aqueles eram os mais belos dias da sua vida, a lua de mel, como diziam. Para lhe saborear a doçura, teria sido preciso, sem dúvida, viajar-se por países de nomes sonoros, onde as manhãs das noites nupciais são cheias das mais suaves indolências. Ou seja, para curtir aquele momento sublime na vida do casal, era preciso que ela estivesse em Paris. Era preciso que estivesse em um quarto suntuoso, assim como ela havia lido, assim como ela havia escutado, aquela bagagem cultural rasa que Emma teve, que lhe deu essas esperanças, essas ilusões, de modo que ela condicionou a sua felicidade a esses lugares, a essas situações. De modo que, se não for assim, ela não é feliz. Emma não é capaz de, com a força, produzir, de aceitar, de manifestar uma felicidade. Mas ela fica no e se. É a pessoa que condiciona a sua alegria, a sua felicidade a algo que não está em seu poder. Algo que não está no seu comando. Uma felicidade que está atrelada a uma posse, a um objeto, a um lugar determinado, não é uma felicidade real. É uma sensação apenas. É um estado que passa, que pode a qualquer momento ser desfeito. Certo? Então, não consegue saborear essa lua de mel. Esse gosto não existe para Emma, uma vez que era preciso, sem dúvida, viajar-se por países de nomes sonoros, onde as manhãs das noites nupciais são cheias das mais suaves indolências. A pompa, né? A pompa. E aí continua Flaubert. Carruagens, cortinas de seda, montanhas, para que o casal possa apreciar o entardecer. É uma atitude romanesca diante da vida. E veja, é preciso que nós tenhamos, com certeza, a gente tem que ter um certo encantamento, uma característica imaginativa, projetar coisas, emoções, isso é tudo válido. É isso que nos fará andar, que nos faz perseguir. Todos nós, quando planejamos um casamento, uma união, queremos que a coisa saia da melhor maneira possível. Claro que queremos fazer uma boa viagem para um país legal, para uma cidade legal, hospedar em um bom hotel, comer de uma boa comida. Isso tudo é válido, isso tudo é plausível.
Só que a felicidade não pode estar atrelada a essas coisas. Você tem que desenvolver em si a capacidade de manifestar uma alegria, de manifestar uma felicidade, um contentamento, independente de onde você esteja. Independente. Certo? Pois bem, e parecia-lhe que certos lugares da terra deviam dar a felicidade, como planta peculiar ao solo, que não se dá bem em outra parte. Como assim? Para ela, a felicidade, como eu iniciei no vídeo, é uma espécie de planta que só é possível ser cultivada em determinados lugares, em determinadas condições. É uma planta que não se adapta. Não é bem a característica de Ema? Uma planta que não se adapta, que não é resiliente, que não consegue converter as coisas para que possam lhe favorecer. Não é capaz de manifestar a sua individuação, aonde quer que esteja. Certo? Pois bem. E aí continua Flaubert. Desejava talvez fazer a alguém a confidência de todas estas coisas, contar para alguém, abrir o coração, dizer o que estava acontecendo, o que estava sentindo, mas, contudo, explicar um inexplicável mal-estar que muda de aspecto como as nuvens e que se move em turbilhão como o vento. Como? Como explicar? Porque a noite era de um jeito, de dia é outro. A mulher que vive as 4 fases da lua num único dia. La donna è mobile. La donna è mobile. Certo? Como explicar? Para quem explicar? Faltavam-lhe, pois, palavras, ocasião e coragem. Palavras, ocasião e coragem. Não sabia expressar. Não havia a ocasião, digamos, perfeita para que pudesse abrir o seu coração e faltava-lhe, sobretudo, coragem. A coragem que ela não tem. Faltava-lhe coragem. Nós vamos ver que Emma vai ter coragem para fazer muitas outras coisas. Mas essa coragem de abrir o coração, ou seja, existe também um ego bastante inflado aqui, que não quer revelar suas fraquezas, que não tem a coragem de enfrentar o lado sombrio. Porque confessar uma coisa é olhar para si mesmo. Não tem essa coragem. Não tem essa coragem. Tá? Continuamos. A conversa de Carlos... Mas a proporção que mais se apartava a intimidade da sua vida, apertava a intimidade da sua vida com Carlos, mais aumentava essa espécie de desapego interior que a desligava dele. O Carlos mantinha aquela vida, o galanteio, a aproximação, ele realmente a idolatrava. Quanto mais íntima ficava esta relação, mais ela se apartava dele em seu interior. Ou seja, existe um contraste grande entre o grude, né, daquele que está nas saias da Emma, que é o caso do Carlos, e o contraste interior, que quanto mais perto, mais afastada dele ela se sente. Continua Flaubert. A conversa de Carlos era plana como o passeio da rua. Na minha tradução está passeio. Mas a melhor tradução seria: a conversa de Carlos era plana como uma calçada de rua. Sem graça, não chama atenção. Onde as outras pessoas passam com pressa, com desatenção. Não observam. Não dão atenção àquilo. Tá? E as ideias de toda a gente desfilavam nela com o seu feitio vulgar, sem provocar comoção, riso ou devaneio. Carlos nunca tivera curiosidade, dizia ele, enquanto residira em Rouen, de ir ao teatro ver os atores de Paris. Não sabia nadar, nem esgrimir, nem atirar, e não pôde um dia explicar-lhe certo termo de equitação que ela encontrara num romance. Ou seja, o Carlos, ele faz o favor, ele tem a proeza de ser um cara não
atrativo, não atraente em todos os aspectos. E se tratando de uma pessoa que tem lá a sua cultura, como Emma tinha, o Carlos, ele não é uma pessoa admirável. Não se torna uma pessoa admirável para Emma. Né? A conversa de Charles era plana, como a calçada da rua. Raso. Não desejava. Não era curioso de nada. Não procurava evoluir. Ou seja, para ele estava tudo bem, tudo bom. E aí, meus caros, qual é a função psicológica de um homem em um relacionamento? Veja. O homem, ele tem que ser o dono do barco. De alguma forma, ele tem que conduzir. Falei em outros vídeos e volto a repetir aqui. A função de coordenação, de comando, de guia, não é uma função de alguém que é autoritário, mas de alguém que permite que toda a revolução feminina aconteça. E dá o suporte, a segurança emocional, de permanecer, de não ser tão influenciado por suas emoções, para que toda a emoção feminina possa acontecer. Para que possa haver essa revolução. Porque a mulher é aquele alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Sempre. Então precisa mudar, precisa fazer aquilo, precisa acontecer coisas na vida. Precisam ter momentos emocionantes. Né? E o homem precisa proporcionar essas coisas. Na medida dos seus possíveis também, obviamente. Promover emoções, guiar as emoções, tirá-la da monotonia, que essencialmente não lhe atrai. A monotonia não atrai a mulher. Não atrai. Não é um ser constante. É um ser que está vivendo revoluções no seu corpo, picos de hormonais a todo tempo, todo mês é uma guerra, uma revolução que acontece. Não é verdade? Então, qual é a função masculina? Permitir que essa revolução aconteça em segurança emocional, física, financeira, certo? A mulher é como a lua, diferente a cada luar. A função hormonal na mulher é deixá-la instável. E é essa instabilidade que precisa ali de um aporte, de um suporte. Mas Carlos não é. Carlos não dá essa segurança. Não permite que essas coisas aconteçam de modo orgânico. E aí, as emoções de Emma vão para as cucuias. Tá? Um homem não deveria, ao contrário, primar em múltiplas atividades, saber iniciar uma mulher nos embates da paixão, nos requintes da vida, enfim, em todos os mistérios, mas aquele não ensinava nada. Nada sabia, nada desejava. Supunha-a feliz. Supunha a feliz. Imaginava que ela estava contente. E é também um puxão de orelha em Emma, que não dizia realmente o que estava sentindo. E ela não lhe podia perdoar aquela tranquilidade tão bem assente, aquela gravidade serena, nem a própria felicidade que ele lhe dava. Meu Deus, né? Uma insatisfação total com o casamento. Insatisfação total. Certo? Pois bem, meus caros, o capítulo discorre ainda acerca do Carlos. Né? E o próximo ponto que eu quero chamar a atenção é a vida contemplativa que Carlos devota a Emma, de modo a anular a sua própria vida. Isso eu já falei no vídeo anterior, mas aqui fica mais reforçado ainda. Né? E o Charles, ele vai se aproveitando da consideração que Emma traz para ele, porque a Emma é uma pessoa organizada. É Emma que trata dos seus negócios, que organiza as suas consultas. É Emma que governa a casa. E aqui, meus queridos, basicamente, Charles casa-se de novo com a mãe, que controla a sua vida, que dita o ritmo da sua existência.
E Ema também. Ema casa-se com o pai, mesmo sem querer. Ela começa a viver uma vida que ela não quer, assim como ela vivia na fazenda com o pai. Começa a ser uma espécie de governanta que administra a casa, que trata dos assuntos que o homem deveria tratar, que o Charles deveria tratar. E aquilo vai dando status, o Charles vai ficando conhecido na redondeza, mas Emma vai se anulando. Tá? Era Emma quem o servia, assim como ela servia ao pai. Emma que colocava a mesa, Emma que praticamente colocava a comida na boca do cara. Assim como ela fazia com o pai. O Charles, ele não era nem um ardente amante. Nem na cama ele representava, meus queridos. Fica difícil. Comia, bebia e virava assim de costas. Satisfeito consigo mesmo. Comia o resto do guisado, cortava uma fatia de queijo, trincava uma pera, esvaziava a garrafa e depois ia para a cama. Deitava-se de costas e punha-se a ressonar. Puxa vida, né? Puxa vida. Aqui, realmente, vale todos os puxões de orelha aqui que nós podemos ter para fazer com o Carlos. Porque realmente ele não colabora. Não é verdade? Muito bem. A mãe de Carlos aparece de novo na história. Tá? Ela começa a frequentar ali a casa dos recém-casados. Né? Acha que a nora tem gastado demais, porque ela prepara ali uns pratos diferentes, tem ali uma coisa ou outra diferente na casa, procura colocar uma mesa, posso colocar uma mesa bem arrumada e tal. E a mãe de Carlos acha que ela está exagerando, aquela coisa toda, não precisa daquilo tudo, né? Só que é o seguinte, outro ponto que eu quero que você preste muita atenção. A mãe de Carlos sente uma tristeza pela felicidade do filho, porque ela vê que ela, de fato, perdeu o filho para Emma. A adoração que lhe cabia, que lhe era devotada, agora foi direcionada para Emma. E ela sente uma tristeza pelo filho. Olha que loucura. Ela fica triste ao ver a felicidade do filho, nos diz aqui Flaubert. No tempo da senhora Dubac, ainda a velhota se sentia preferida, ou seja, no tempo do primeiro casamento, quando a senhora Dubac não era lá um petit gâteau, o amor de Carlos era dela. Agora, o amor de Carlos a Emma parecia-lhe uma deserção da sua ternura, uma invasão no que lhe pertencia. Segundo a mãe de Carlos, Carlos era uma pertença dela. Carlos não tinha uma individualidade. Carlos não tinha um sentido próprio de vida. Era uma pertença. Né? E agora, com a vinda de Emma, é como se, finalmente, o posto fosse perdido. A mãe de Carlos perdeu. Perdeu o altar. Perdeu o seu altar. Né? E observava a felicidade do filho num silêncio triste, como pessoa empobrecida, que olha através das vidraças para as pessoas sentadas à mesa. Olha só. Recordava-se a maneira de lembrança dos seus esforços e sacrifícios, tudo que eu fiz pelo meu filho, aquela coisa toda. E comparando-os com as negligências de Emma, concluía não ser razoável que ele a adorasse de um modo exclusivo. É ou não é? Essa é a temática. O Carlos, ele começou a adorar Emma. Ele realmente a colocou num pedestal. Comete um erro de idolatria, uma híbris, um exagero, certo? E a mãe não gosta nada disso, porque sente que perdeu o filho, perdeu o posto, perdeu o altar, foi destronada. Nós podemos lembrar, num caso mitológico, entre Psique e a mãe e Afrodite. Psique e Afrodite, né?
Muito bem, meus caros. Mas a insatisfação de Emma não para aqui. Ela, depois de mais alguns dias, ela entende que aquela adoração de Carlos é aquilo mesmo, vai ficar naquilo, não vai passar disso. E mais uma vez, os seus interesses, as suas manifestações ficam regulares, corriqueiras, e Emma se enfastia, tá? Muito bem, Emma ganha uma cachorra e nos passeios que faz ali com a cadela, começa a perguntar, né? Uma espécie de diálogo ali, que é um monólogo, obviamente, com a cachorra. E começa a dizer, meu Deus, para que foi que eu casei? Para que me casei? E perguntava a si mesma se não haveria um meio, por quaisquer combinações do acaso, de encontrar outro homem. Já começa ali, né? A sementinha do mal já é colocada ali. Como? Para que ela casou? Se haveria um modo de encontrar outro homem? Mas veja, enquanto Emma não muda, não é possível que as coisas mudem. A verdadeira mudança do exterior acontece no interior. Se a pessoa não mudar, o Milton, em seu Paraíso Perdido, diz que a não mutação de pensamento, sobretudo de nós humanos, é uma atitude demoníaca. O não adaptar-se ou querer que as coisas sejam do nosso jeito é uma atitude demoníaca. Ele diz assim que Satã, ao chegar lá no inferno, ele diz: salve, pereno horror, inferno salve. Recebe o novo rei que intelecto mudar não podem tempos nem lugares. Ou seja, é um sujeito com o pensamento embotado. E termina: não importa onde eu esteja, se eu o mesmo sempre serei. Eu faço aqui a mesma descrição para Emma. Não importa onde ela esteja, se ela for a mesma pessoa. Se ela carregar essa insatisfação para outros lugares, não importa onde ela esteja, a coisa vai acontecer do mesmo jeito. Certo? E aqui perguntando se não der, de algum modo, era possível arrumar um outro homem, ter relacionamento com uma outra pessoa. E diligenciava em imaginar quais teriam sido os acontecimentos não sobrevindos. Quer dizer, né? E se não fosse o Carlos, fosse o Alexandre, e se fosse o Conde, e parará pererê, né? Se fosse um homem belo, culto, mais atencioso, enfim. Ela, porém, tinha vida fria de um celeiro aberto para o norte, e o tédio, a aranha silenciosa, ia tecendo a sua teia na sombra de todos os cantos do seu coração. Tédio ia ali embotando a sua alma. Pois é, e tudo aquilo ia cada vez mais longe, ou seja, ia sendo alimentado cada vez mais. Era uma angústia que crescia. Pois muito bem. Acontece que nos fins de setembro aconteceu-lhe uma coisa notável. Foi convidada à casa do Marquês de Andervilliers, não sei pronunciar direitinho, mas é isso aí, em Valbessa. Vai acontecer um baile, um sujeito que está tentando uma candidatura, sujeito nobre, tem lá o seu castelo, ele, para promover ali o convívio, a sua popularidade, ele vai dar uma festa. E convida os Bovary, que são ali recém-chegados àquela região. Bovary, que é um médico, então tem lá a sua influência, né? É o doutor da região. E, bom, conseguir a estima desse homem, do Bovary, dos Bovarys, seria já angariar alguns votos. E este Marquês faz o convite a Emma e Carlos. E os dois partem, ou seja, é um acontecimento
é uma novidade, é um baile, é um jantar que estarão presentes pessoas da alta sociedade, ali de outras regiões, mas, bom, pessoas ali que têm alguma fama, algum prestígio, e os Bovahis vão até lá. Bom, aguardemos, né, para ver como que Emma se comportará neste baile. Muito bem, meus caros, esse foi o 7º capítulo de Madame Bovary. Se você, assim como eu, está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você encontrou o canal certo, porque aqui nós vamos fazer análises profundas, vamos além da leitura, meditando, tentando pegar do livro aquilo que pode edificar a nossa alma, que colabora com a nossa formação humana. Por quê? Porque as obras, principalmente os clássicos, foram feitos justamente para falar ao nosso coração, falar à nossa alma, fazer com que, após a leitura, nós, com a experiência, possamos nos fortalecer, possamos sair maiores da leitura, mais capazes de enfrentar o mundo à nossa volta. Não é só um recorte da sociedade do século XIX. Não, essa insatisfação está presente em mim, em você. Essa languidez de Carlos está presente em mim, em você. Eu e você somos Emma Bovary. Eu e você somos Charles Bovary. E é através da descrição desses personagens que nós podemos tirar proveito destas personalidades que, embora fictícias, fazem parte da nossa consciência. Por vezes nós agimos como Emma, por vezes nós agimos como Charles. E observando a vida, ainda que ficcional, nós podemos sim colher grandes ensinamentos para saber viver. É preciso saber viver. E a literatura pode nos ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, curta este vídeo, se inscreva aqui no canal, acompanhe esta saga, além da leitura, com Madame Bovary. Nos vemos nos próximos vídeos.